Olá, eu sou a professora Bárbara e hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre a sociedade feudal, mais especificamente sobre a sociedade feudal europeia. A gente vai tentar perceber quais eram as relações que estruturavam essa sociedade. As relações, na maior parte das vezes, eram relações de exploração. Acompanhando na tela, as relações de vassalagem ou servidão, o poder sobre a terra e sobre os homens e o sistema todo que era amparado por reis e pela igreja. Para a gente entender qual é o funcionamento dessa sociedade, a gente tem que pensar que não é uma coisa assim tão simples, como normalmente a gente acaba vendo em alguns livros que são didáticos ou paradidáticos do ensino fundamental, do ensino médio. E também não dá para acreditar em muitos escritos que são feitos por pessoas que não são da área. Porque na maior parte das vezes, quando a gente observa esses textos, a gente ouve ou lê expressões do tipo: a Idade Média era a idade das trevas, era uma idade intermediária entre a grande antiguidade clássica e depois a época moderna, onde o Renascimento, o racionalismo tomaram conta da sociedade. Ou seja, sempre que a gente lê algo que não é tão aprofundado, que não é feito por historiadores, a gente acaba tendo uma visão um pouco equivocada da Idade Média. Pelo contrário, a Idade Média não é a Idade das Trevas. A Idade Média é um contexto fundamental, importante da história. Precisamos conhecer os seus detalhes e, obviamente, aquela velha ideia: a gente estuda o passado para compreender o tempo presente. Então, quando a gente fala das relações sociais, políticas, econômicas, as transformações culturais que aconteceram na Idade Média, se a gente estudar a sociedade feudal, a gente vê que a gente carrega uma série de permanências até os dias de hoje. A gente estuda o passado para compreender o tempo presente, para evitar cometer os mesmos erros do passado e para tentar um desenvolvimento. Essa é a ideia, esse é o objetivo, essa é a função da história. E quando a gente para pensar que até hoje nós carregamos permanências, apesar de várias transformações que ocorreram desde a Idade Média, pode parecer estranho, né? Como em 2000 e alguma coisa, em 90, em 80 do século XX ou do século XXI, nós carregamos permanências medievais. A gente vai ver nessa aula que sim, algumas permanências estão tão presentes, nós introjetamos e muitas vezes nem nos damos conta. Então, a ideia é pensar o seguinte: a sociedade feudal europeia, durante a Idade Média, mas especificamente a sociedade feudal europeia, ela está baseada em relações de exploração. De exploração e, ao mesmo tempo, de acordos mútuos. Como assim? A gente tem, basicamente, a economia agrária. O forte da economia na sociedade feudal europeia era a agricultura. Vamos falar mais para frente do comércio. Mas o forte, o pesado da economia era a agricultura. Consequentemente, você precisa de pessoas para trabalhar na terra. Se você tem que ter pessoas para trabalhar na terra, você tem pessoas que ganham, que lucram com a exploração desses trabalhadores, ou seja, desses camponeses. Então a gente tem uma relação estabelecida de servidão, e também de vassalagem. Qual que é a ideia? Na maior parte das vezes você tem um pedaço de terra, de diferentes tamanhos, diferentes dimensões, depende muito do seu proprietário e depende muito da região. Esse pedaço de terra, ele é dividido em partes, o proprietário tem a maior parte das terras e, obviamente, o restante da sua terra é dividido em pedaços. Para cada pedaço de terra, você tem uma pessoa, uma família trabalhando, seus servos, seus vassalos, ou seja, é uma ideia de uma troca de favores. As pessoas ficavam dentro dessa propriedade, desses feudos, que eram de propriedade, na maior parte das vezes, dos nobres, dos senhores feudais. Em troca do trabalho, recebiam proteção.
Então você fica numa propriedade, você se sente seguro nessa propriedade, você tem onde morar, você tem o que comer, porque você está trabalhando na terra e você pode aproveitar parte do que você plantou para você e, obviamente, você recebe a proteção. Sem dúvida alguma, é um sistema de exploração quase que total, porque o dono da grande propriedade, o senhor feudal, ele vai receber não só todos os alimentos que foram produzidos por esses camponeses, né, para poder comercializar e ter seu lucro, como ele também recebe, através de vários outros impostos, uma série de outros elementos que vão agregar, obviamente, ao final de um período, de uma temporada de plantio, né, a sua fortuna. É uma relação de servidão, é uma relação de exploração, mas não deixa de ser um acordo mútuo. É o que era possível para aquele contexto. Essa relação, ela acontecia com o apoio da igreja. É óbvio que a nobreza apoiava, a igreja apoiava, porque era interessante. Você, ao mesmo tempo, você faz a economia girar, você fazendo a economia girar, o país se desenvolve, consequentemente, é uma forma de controlar toda a massa trabalhadora. Era uma sociedade que você tinha pouca ou quase nenhuma mobilidade social. Por exemplo, se eu sou filho de camponês, né, o meu pai fez um acordo, né, com um senhor feudal e vai trabalhar junto com toda a família nas terras desse senhor feudal. A partir do momento que meu pai falece, eu vou, como filho, como filha, assumir o acordo, as responsabilidades que antes eram do meu pai. Essa relação, ela vai acontecer e vai ser transmitida de geração para geração. Esse acordo, essa relação de servidão, ela é transmitida de geração para geração, de pai para filho, de filho para neto e assim sucessivamente. Né, a não ser em poucos casos em que os acordos eram quebrados. Ou seja, era uma vida de exploração. Na maior parte das vezes, se eu nasci camponês, muito provavelmente eu vou morrer camponês. Então, era uma sociedade que ela estava dividida, sim, em classes, em grupos. Dificilmente havia mobilidade social, não significa que não existia, porque sempre existe exceção. A gente não pode achar que a história é sempre tão fechadinha, quadradinha e cristalizada. E todo esse sistema, como eu falei anteriormente, ele era apoiado pela nobreza e pelo clero. Era interessante, desenvolvia a economia e, ao mesmo tempo, você controlava a sociedade. Olhando para a tela. Ao mesmo tempo, o que a gente percebe? Se vocês olharem, a gente vê uma cidade medieval. Olhem, observem os muros dessa cidade. Observem que é a ideia de uma fortificação. Por que a gente fala disso? Na maior parte das vezes também, de uma forma um pouco simplista, a gente acha que quando falamos de sociedade feudal, quando falamos de Idade Média, tudo acontecia dentro dos feudos. Só existiam os feudos. Ou seja, você tem o camponês, o trabalhador da terra, o senhor feudal a quem ele deve responsabilidades, a quem ele paga impostos, taxas. Ou seja, uma relação de exploração, ao mesmo tempo isso tem o apoio da nobreza, que tem o apoio do clero, que manda na nobreza, que manda nos camponeses, que decide tudo e acabou aí. Não é simples assim. Você tem também o comércio acontecendo, você tem também as cidades. Então, se você tem as áreas rurais dos feudos, você tem também um comércio acontecendo nas cidades. As cidades tinham várias características. A principal delas, a primeira delas, era servir como local fortificado, de proteção para os moradores dali. Então, por isso os muros, né? Para que você evite invasões e uma série de outras questões que poderiam comprometer a vida das pessoas na cidade. Nas cidades também é onde acontecia boa parte do comércio. Vamos entender. Tem comércio? Normalmente as pessoas pensam, não, na Idade Média tudo era feito à base de trocas de mercadorias. Não, isso é uma bobagem. Claro, acontecia também trocas de mercadorias, né, entre camponeses, de um feudo para outro feudo, mas é claro que a moeda estava ali. Acontecia
a compra e a venda de mercadorias. Na maior parte das vezes, os comerciantes, os chamados burgueses, eles acabavam tendo que seguir as regras impostas pela Igreja Católica e também pelos nobres para poder comercializar seus produtos. Eles tinham que pagar uma série de impostos e uma série de taxas para poder comercializar nos feudos, no entorno dos feudos, porque afinal as terras eram de propriedade dos senhores feudais. Então o comércio, muitas vezes, ele acabava não sendo tão lucrativo. Essas feiras medievais que aconteciam, né, no entorno, né, dos feudos, elas acabavam privilegiando não o comerciante, privilegiando o senhor feudal, o dono, o proprietário das terras. Por quê? Para que o comerciante, então, pudesse comercializar suas mercadorias, ele pagava muitas taxas para o senhor feudal. O senhor feudal, mais uma vez, lucrava. Então, voltando para a cidade. Nas cidades, esse comércio, que antes acontecia muitas vezes, né, em locais de passagem ou até nas áreas rurais, esse comércio começou a ocorrer de uma forma mais intensificada dentro dessas cidades fortificadas, desses chamados burgos. Esses comerciantes, eles começaram a desenvolver uma série de atividades em grupo, muitas vezes, as chamadas corporações de ofício, que regulamentavam o tipo de produção, o preço dos produtos, havia um auxílio e uma ajuda mútua, e eles começaram a se libertar das garras dos senhores feudais, de boa parte da nobreza e também da igreja. Claro que esses comerciantes, eles acabaram sendo muito criticados, porque para a igreja, naquele contexto, né, o lucro é algo pecaminoso. A igreja, na era medieval, ela estava ali sendo conhecida, ou era conhecida, como o principal senhor feudal. Como assim? A igreja, se a gente pensar naquela famosa piramidezinha, né, quando a gente vai falar das classes sociais, dos grupos sociais, a igreja estava no alto. Ela, obviamente, e seus representantes eram considerados representantes de Deus na Terra. Obviamente, eles acabavam influenciando em todas as decisões políticas, econômicas e também no controle da sociedade como um todo. Na medida que os comerciantes conseguiram fugir um pouco das garras da igreja, desse sistema de controle, eles passaram a ser acusados. E cada vez mais a igreja tentava retomar o seu poder, né? Então a gente tem aí dois contextos, né? No mesmo contexto, a gente tem dois grupos. A gente tem a nobreza, a igreja, os senhores feudais, que na maior parte das vezes vivem da agricultura, né? E obviamente recebem, né, todos os seus lucros desse tipo de produção, e por um outro lado, comerciantes que estão tentando também lucrar, ter lucros através de um outro tipo de atividade. Claro que os interesses de um vão se confrontar com os interesses dos outros. Nessas cidades, nessas vilas fortificadas, né, que eram muradas, como eu acabei de falar, você tem uma série de questões que são interessantíssimas, né? Aparentemente, a vida na cidade sempre é melhor que a vida no campo, né? Ou, em outros momentos, a gente acaba idealizando a vida no campo, falando dos horrores da vida da cidade. Nesse contexto, era ruim e bom, tanto no campo quanto na cidade. Depende do seu olhar. Nas cidades, apesar de toda a proteção, né, apesar desses comerciantes, né, conseguirem contribuir para o desenvolvimento da vida urbana, conseguirem ter seu lucro, desenvolver suas atividades, você tem uma situação super complicada. Você ainda tem aí as mãos dos representantes da igreja tentando controlar. Você tem cidades que você não tem um mínimo de infraestrutura, por exemplo, não tem sistema de esgoto numa cidade, e as pessoas estão ali todas juntas tentando ganhar sua vida. A igreja, claro, impondo seus valores, seus dogmas, suas doutrinas, né? Claro, defendendo alguns grupos, acusando outros grupos de usura, por exemplo, os comerciantes, dizendo que uns são pecadores, outros não, e na maior parte das vezes, na medida que a igreja tenta impor os seus valores, os seus dogmas e suas doutrinas, ela tenta convencer a maior parte da população, e consegue, né, de que esses dogmas, esses valores, eles devem ser seguidos pelo indivíduo ou pelos indivíduos durante toda a vida. Na maior parte das vezes, esse tipo de controle ele é feito através do medo.
né? É sempre colocando medo nas pessoas. Olha, se você não se comportar de determinada forma, você vai sofrer consequências. Se essas consequências não acontecerem aqui na Terra, não forem terrenas, elas acontecerão em outro local. Então, na maior parte das vezes, a igreja, através do medo, conseguia o controle da sociedade. Olhando para a tela, o clero e a administração das terras. Eu falei agora há pouco, o clero, fora todo esse controle, ele era considerado o principal senhor feudal. Como assim? Boa parte das terras da Igreja Católica, naquele contexto, né, eram doações. Muitas eram doações, muitas eram acordos com a nobreza, muitas eram essas terras eram adquiridas através dessas relações de servidão. Então, se a gente parar para pensar, quem era o maior senhor feudal da Europa medieval, sem dúvida alguma, era a Igreja Católica. Ou recebiam as terras de doação, ou muitos dos religiosos traziam terras como herança, a partir do momento que entravam na igreja, e ainda, né, obviamente, muitos impostos, muitas taxas acabavam rendendo mais terras e mais propriedades para a igreja. Então, sem dúvida alguma, os senhores feudais, nas áreas rurais, eles tinham uma importância muito grande porque eram os grandes proprietários de terra. Mas, pensando nessa sociedade feudal, o principal proprietário, o principal senhor feudal ainda era a Igreja Católica e todos os seus representantes. Olhando para a tela mais uma vez, a gente tem que pensar o seguinte: finalizamos o estudo do tema a sociedade feudal, mas presta atenção, a gente tem a obrigação como historiador, como pesquisador na área de história, como futuro professor de história, de correr atrás de mais informações, de aprofundar os temas. Então, é fundamental que você leia todo o conteúdo teórico da unidade, que você investigue, leia, assista os materiais complementares que foram indicados nessa unidade e não pare por aí. Cada vez mais, vá construindo o seu conhecimento e buscando novas informações. Então, finalizamos a aula de hoje e até a próxima.